Meu nome é Daniel Arantes Bernardes, eu sou nativo de Goiânia, Goiás, né? Como basicamente todas as turmas da automação sempre tem um goiano, minha, pelo menos na minha época, eu era o goiano da minha turma, apesar de que na nossa turma a gente era bem sortudo e nós tínhamos três goianos, dois goianos e uma goiana, então foi uma coisa bem legal, diferente de outras turmas. Eu entrei na automação no semestre 2001, me formei em 2006-2, ou seja, eu acabei atrasando ali um semestre, né? Entre greves e outras coisas que aconteceram no meio do caminho, eu demorei 6 meses a mais para me formar do que a minha turma atual. Então, me formei com pessoas da próxima turma, alguns da minha turma e de outras turmas também. Atualmente, eu trabalho para a Shell, já faz 11 anos. Eu estou nos Estados Unidos agora, também já faz mais ou menos 5 anos. O meu cargo atual na Shell a gente chama de Project Services Manager ou Project Controls Manager, e basicamente tem a ver com a parte de gerenciamento de projetos, né? Então, a gente tem o Project Manager, ou Project Director, que são as pessoas que são responsáveis pelo projeto como um todo, e eles têm os diversos pessoas, né, que ajudam eles a gerenciar os projetos. Então, no meu caso, eu estou nessa parte de Project Controls, a gente cuida de gerenciamento de cronograma, de custo, de riscos, de todas essas coisas do projeto. Esse projeto que eu trabalho é super interessante, é um projeto de mais de 10 bilhões de dólares. Eu estou nesse projeto há quase 7 anos, passei por diversas etapas desse projeto, então engenharia, compra de equipamentos, início de construção, na verdade toda a fase de construção, e depois também a parte de comissionamento e startup da planta, né? Então nesse momento a gente está no meio do startup, e a minha função basicamente, eu sou o Project Controls Manager dessa parte de automação e de startup da planta. E sou casado, tenho 2 filhos, 2 garotos, que moram há mais tempo longe do Brasil do que no Brasil, e todos nós, né, sentimos muita saudade daí. Uma pergunta adicional aqui, na verdade, você falou que você trabalha bastante você trabalha na área de gerenciamento de projetos, né? E Isso. qual metodologia, assim, organizacional você usa para gerenciar os projetos mesmo, assim? Tem algum... Bom, vamos lá. Normalmente, como eu trabalho para a Shell, né, atualmente a gente fala em empresa de energia, antigamente a gente falava em empresa de óleo e gás, né? E normalmente as empresas de óleo e gás, elas têm as metodologias próprias delas, né? Mas todas essas metodologias, de uma maneira ou outra, elas são baseadas na metodologia FEL, né? Front-end Loading, no qual você inicia com uma ideia, uma prospecção do que você está querendo desenvolver, você vai amadurecer aquela ideia, vai gerar conceitos múltiplos, ou seja, a gente chama isso de uma fase divergente, no qual eu sei o meu objetivo final, eu estou procurando diversas ideias que me levam até ele. Você passa por uma fase a gente chama de concept select, né, ou seleção de conceito, no qual, dentre todos aqueles conceitos que você gerou, você começa a tentar selecionar qual é a solução que você vai realmente adotar, e a partir daquele momento é a maturação, né? Então a gente chama isso de feed, né, o front-end design, e depois disso a gente passa para a engenharia de detalhamento, na qual você vai realmente ir no detalhe do que você vai construir, entender bem o seu custo, o seu escopo, você vai passar a se comprometer com diversos fabricantes de equipamento, provavelmente se comprometer com a área na qual você vai construir, caso seja uma planta totalmente nova, e assim vai, né? Então, dependendo do tipo de projeto que você faz, valores envolvidos, se é um projeto totalmente, a gente chama greenfield, quando você tem um projeto numa área em que não existe nada construído naquele momento, ou se você tem um projeto que a gente chama brownfield, se você, por exemplo, já tem uma refinaria, uma petroquímica, uma plataforma, e o que você está fazendo é uma expansão, ou você está criando uma nova unidade dentro daquela grande planta, tudo isso depende, vai te mostrar quanto tempo um projeto demora da iniciação até o momento que você realmente, né, faz o startup e entrega entre a equipe de projeto e a equipe de operações, e aí a equipe de operações lida com o dia a dia daquilo ali, né? Então, a Shell tem a metodologia própria dela, baseada na metodologia FEL. A Petrobras, que eu tive muita experiência trabalhando com a Petrobras, tem a metodologia dela também, que é muito parecida com a metodologia da Shell, também baseada no FEL, e assim vai. Normalmente, quando você vai para grandes projetos de grande investimento e grande intensidade de capital e grande investimento físico, né? Você vai construir uma planta, você vai construir alguma coisa grande, não é nada focado em software, esse tipo de coisa, você sempre vai estar usando uma variação dessa metodologia. Sei que é uma pergunta bem básica e genérica, mas qual foi a razão de você ter escolhido controle de automação? Essa história é interessante. Eu não tinha nenhum engenheiro na minha família e eu não conhecia nenhum engenheiro. Mas eu acho que, como deve ser o caso de todos vocês aí, normalmente quem acaba indo para automação
normalmente é um dos melhores alunos da turma, se não o melhor, vai muito bem em matemática e física, tem um histórico que desmontava coisas e conseguia montar de novo, e os pais sempre falaram, esse menino um dia vai ser engenheiro, não sei o quê. Esse é mais ou menos o caso que aconteceu comigo. Quando criança eu tinha muita facilidade com coisas mecânicas, coisas elétricas, eletrônicas, desmontava e montava tudo que tinha na minha casa, inclusive uma geladeira uma vez, foi meio complicado isso lá com a família, mas tudo bem. À medida que eu entrei no ensino médio e estava ali primeiro, segundo, terceiro ano, me preparando para o vestibular, meus professores me guiavam para fazer Olimpíada de Física, Olimpíada de Matemática, esse tipo de coisa, e foi se criando aquela esfera de que eu deveria fazer engenharia, que isso era uma coisa que eu deveria fazer. E eu estava meio confuso na época. Meu pai era advogado, eu pensava em talvez fazer direito, tinha uma queda por medicina, pensava em, bom, medicina é uma coisa legal, tem muito respeito, muito status, você ajuda pessoas, mas eu sempre gostei muito desse negócio de conhecimento técnico, de máquinas, computadores, construção, tudo que tinha a ver com esse tipo de coisa, sempre me atraiu muito. E eu também gostava muito de pensar num lado assim, de business, de negócio, né? E aí essas coisas foram se juntando e a engenharia realmente pareceu para mim ser uma opção mais interessante. Agora, em Goiânia, na época, não tinha engenharia de automação, né? Tinha engenharia civil, engenharia elétrica, talvez uma outra engenharia diferente dessas duas, engenharia química, talvez, e era isso. O mais próximo de engenharia de automação tinha em Brasília, o UNB, e eu acho que até por isso, se tem algum de vocês que é de Goiânia, ou conhece pessoas de Goiânia, a gente costuma ser treinado para prestar vestibular, para se aplicar a faculdades fora, né? Porque a quantidade de universidades que a gente tinha, até na época pelo menos, em Goiânia, principalmente federais e tudo mais, era restrito, né? Então, nessa de ser um bom aluno e querer fazer engenharia pela aptidão que eu tinha para física e matemática, também começou a se criar aquela ideia de que, bom, você é bom, você tem boas notas, você deveria fazer automação. Automação é o futuro, robôs e computação, e não sei o que, automação. E nessa eu entrei na automação sem ter muita ideia do que a automação era. E foi um processo extremamente interessante para mim, de amadurecimento, porque na automação não é uma engenharia fácil, né? Assim, vocês vão ver à medida que vocês progredirem com o curso, que vocês precisam juntar muitos conhecimentos, e às vezes o conhecimento que você está desenvolvendo nesse semestre, no seu primeiro semestre, segundo semestre, terceiro semestre, eles vão basicamente ser as ferramentas que vocês vão usar pelo resto da faculdade inteira. Então, é muito interessante como essas coisas são muito difíceis no começo e depois elas viram parte das ferramentas que você usa todo dia para chegar onde você quer chegar. Mas, voltando à pergunta, né, já que eu comecei a sair um pouco da pergunta em si, esse foi o motivo. Eu entrei na automação porque várias pessoas ao meu redor me incentivaram a entrar na engenharia, pelas notas, pela facilidade que eu tinha com as exatas, e porque a automação realmente era uma engenharia mais difícil, mais complexa, que era vista como a engenharia do futuro. E eu tenho uma pergunta aqui relacionada, quais matérias assim, que você mais utilizou no mercado de trabalho e quais você tinha mais dificuldade no curso? Nossa, eu acho que esse negócio do curso é interessante. Quando eu entrei na automação, sabe, foi um conjunto de coisas, né? Foi a primeira vez que eu estava morando fora de casa, ainda com 18 anos, e chegando na faculdade, achando que eu era um dos melhores alunos da minha escola, o melhor da minha turma, aquela coisa, né? Aí você é colocado naquele ambiente em que todo mundo é igual a você, né? Em que todo mundo que está ali são os melhores das suas turmas, os melhores da escola. Então, assim, é um ambiente que, para te desenvolver, é extremamente interessante. Você está com todo mundo ali, realmente foi uma peneira, nivelou legal, e todo mundo ali é muito bom. Tá ali, passou naquela primeira etapa de entrar no vestibular. Mas todo mundo também tem personalidades, interesses e histórias muito diferentes, né? Então, eu quando entrei na faculdade, no começo, parecia tudo muito simples e muito fácil. Física, cálculo A, esse tipo de coisa, né? Eu olhava assim, bom, isso aqui tá parecendo mais ou menos uma repetição do que a gente viu na escola, com um pouquinho mais, agora tem limite derivado, umas coisas, mas nada disso é muito complicado. E eu acho que por causa disso, eu me deixei me levar um pouco, achando que tudo era muito fácil, e achando que é a primeira vez que eu tô fora de casa, eu tenho que aproveitar minha vida, tem muita festa aqui o tempo todo, tem muita coisa legal para fazer, não sei o quê. Então, na verdade, o meu primeiro semestre, ele não foi o meu melhor semestre, como ele poderia ter sido. Provavelmente nem o primeiro, nem o segundo, porque uma vez que eu vi o meu primeiro semestre, as minhas notas e tal, não estavam tão boas quanto costumavam ser, e a de algumas outras pessoas também não estavam, mas a dos outros quase todos estavam. Eu falei, cara, será que isso aqui é para mim mesmo? Será que eu estou no lugar certo? Eu achei que era fácil, não vai ser. Ou então, talvez, será que eu não estou pisando na bola aqui na minha responsabilidade, não estou investindo tanto nos meus estudos e tudo mais, quanto eu deveria estar, e estou me deixando levar um pouco por essa história de estar morando sozinho, festas e tudo mais.
Então eu resolvi que não, agora eu vou focar mais nos estudos e vou ser mais responsável com isso e vou voltar a ser o aluno que eu era antigamente. Então começou o segundo semestre, eu comecei firme e forte estudando, tentando seguir uma rotina parecida de quando eu estava estudando para vestibular e tudo, né, correndo atrás. E foi aí que a gente entrou pela primeira greve. E essa greve durou praticamente o semestre inteiro. Então a gente começou, eu tive um mês de aula no segundo semestre, eu acho, e a gente entrou de greve. Todo mundo acabou voltando para suas casas, ficando à distância e sem ter aula, sem estudar, né? Então, quando finalmente o semestre recomeçou, o fato de que eu tinha passado por um semestre que eu não tinha me dedicado muito e depois, basicamente, um semestre sem estudar, para recuperar aquele fôlego de estudar e recuperar as minhas notas, foi um pouquinho mais complicado. E quando eu finalmente fui chegando na terceira fase, aí sim, meu segundo semestre já foi bem melhor do que o primeiro, e da terceira fase em diante, tudo foi se engrenando. Mas aí na terceira fase, eu acho que foi na terceira fase, o que eu sofri quando eu fiz a minha matrícula para a terceira fase, é que a partir daquele momento a gente começava a ter um pouco mais de liberdade nas matérias que a gente escolhia. Tinha mais de uma turma e tinha múltiplos horários. E em alguns momentos, quem tinha as melhores notas se dava melhor, porque podia, por exemplo, ter uma sexta-feira de tarde livre, ou uma sexta-feira o dia inteiro livre, ou botar todas as suas aulas só de manhã, com algumas exceções, e daí tentar conseguir um estágio, ou se dedicar ao seu esporte, ou fazer o que fosse fazer. E quem não tinha umas notas tão boas, ficava com aquela grade de estudo toda espalhada pelo dia. E aí era mais difícil de conseguir um estágio, era mais difícil de você conseguir os horários para você estudar, e era mais difícil também no geral, porque você ia para a faculdade, voltava para a faculdade e tudo mais. Então, assim, no geral, foi uma experiência que eu tive, que eu aprendi, amadureci muito com isso, e eu acho que eu até falo para vocês, assim, né? Essa adaptação a entrar na faculdade, até aquela liberdade de você vai para aula, se não vai, não tem ninguém olhando, você vai ali, mas meio que pode fazer o mínimo, pode fazer o máximo, depende de você. Realmente eu aconselho muito a vocês darem bastante valor nesse começo, porque aí, como eu falei antes, vocês vão aprender todas as ferramentas que vocês vão levar e construir em cima delas o próximo passo. Né? Então, o cálculo B vai seguir em cima do A, ou 2, em cima do 1, e por aí vai. Né? Até quando você chegar lá em cima, todo mundo falava da FUMECA, dessas disciplinas, aquela base de cálculo vai fazer muita falta. É aquela base da física, quando você chegar lá nos princípios de física acho que lá pela quinta fase, sei lá, quando a gente começa a ver a parte mais difícil da física, que justamente a gente começa a entrar mais nos processos físicos e químicos, aquilo faz falta, se você não se dedicar e ter certeza que você investiu o tempo e aprendeu aquelas matérias. Né? Então, com isso, entra naquele ponto de quais as matérias que eu tive mais dificuldade. Né? As matérias que eu tive mais dificuldade foram as matérias que exigiram um cálculo mais avançado. Como eu não tive aquela base excepcional na primeira, segunda, terceira fase, eu estava sempre tentando recuperar um pouco daquilo no passado. Então, por exemplo, hoje em dia vocês devem estar fazendo álgebra linear, algumas matérias assim, né? Você vai aprender muita coisa na álgebra linear, substituições trigonométricas, coisas assim, que você vai usar muito no futuro, quando você estiver resolvendo equações diferenciais, integrais complexas, esse tipo de coisa. E eu meio que passei pelo básico daquilo ali. E quando eu cheguei mais para frente, eu tive que voltar e ter que reestudar e reaprender aqueles conceitos para poder avançar nas disciplinas que precisavam de um cálculo mais complicado. Então, eu recomendo, assim, eu sentia um pouco de falta do por que eu estou aprendendo isso, quando a gente estava aprendendo cálculo no começo, mas existe um porquê. Você está aprendendo, na verdade, as ferramentas básicas que você precisa para depois de trabalhar as estruturas de controle mais complexas, para trabalhar a modelagem de processos de sistemas, para resolver as equações, achar suas funções de transferência e tudo mais, que são os princípios da engenharia de controle. Né? Uhum. E eu também tive um pouquinho de dificuldade na parte de programação. Isso foi mais para o começo, mais para frente eu não tive mais tanta dificuldade, mas porque eu cheguei de uma base que eu não tinha muita noção de programação. A gente tinha uma matéria, a primeira matéria, a gente usava um software que foi desenvolvido na USP, que eu não lembro mais se ainda existe isso, talvez vocês vão dizer se tem, que a gente usava uma ferramenta chamada HyperL, que era uma ferramenta de programação desenvolvida na UFSC, e era uma das primeiras matérias que a gente tinha, que era começar a criar softwares e coisas baseadas naquela linguagem de programação. Depois a gente entrava na segunda fase, a gente aprendia Lisp, porque era para poder fazer cálculo numérico no futuro, e assim ia. E aquela parte toda de programação, para mim, era meio complicado. Assim. E vocês vão ver que no decorrer do curso de automação, tem muitas matérias relacionadas a software. E as matérias também, um pouco que constroem em cima das matérias anteriores. Tanto matérias que são meio que puramente software, tipo sistemas distribuídos e não sei o quê,
como você tem outras matérias de controle mesmo, que como a gente usava muito MATLAB e outras ferramentas numéricas para resolver os problemas que a gente tinha, aquele conhecimento de programação era bem importante. Quando a gente chegou mais para frente, assim, lá pela 7ª, 8ª fase, começou a ter uma exigência muito grande de uma linguagem de programação que se chamava Java. Eu não sei se a faculdade ainda investe muito nisso, mas grande parte das matérias que a gente fazia exigiam que você programasse alguma coisa em Java. E Java não era muito a minha praia, não. Eu confesso, eu não consegui me desenvolver tanto quanto outros estudantes. Mas, ao mesmo tempo, isso tudo dependia muito dos estágios que você estava fazendo e o que você estava trabalhando. Muitas pessoas estavam estagiando já na época, 2, 3 anos, e o estágio deles tinha Java, tinha não sei o que, então eles tinham mais contato com a ferramenta. No meu caso, as coisas que eu fiz não exigiram aquilo. Então eu tive um pouquinho mais de dificuldade com aquilo. Ao mesmo tempo, teve matérias que eu tive extrema facilidade, que outras pessoas tinham bastante dificuldade. As matérias, por exemplo, que tinham um volume muito grande de informação que você tinha que meio que decorar, tipo banco de dados, as partes que eram relacionadas a gerenciamento de projeto, desenvolvimento de produto, esse tipo de coisa, essas matérias para mim foram muito fáceis, porque eu sempre tive uma memória muito boa e eram matérias que eu gostava. Assim, tanto que no futuro, a minha carreira, eu tentei direcionar para essa parte de gerenciamento de produção e gerenciamento de projetos, mantendo um pé na área técnica e um pé na área de gerenciamento, mas eu nunca quis ir tão profundamente na área técnica ou acadêmica, né? Mas, bom, essas foram as disciplinas que eu tive dificuldade ou facilidade e o que eu acho hoje em dia que foi o porquê. Então, você falou sobre festas, bares, essas coisas. Como você fez para conciliar os seus estudos com essas saídas para festas e eventos? Cara, no começo foi difícil, né? Assim, como eu expliquei, assim, no começo eu acho que eu dei uma prioridade maior para as festas e para os bares e para os estudos do que para os estudos, né? Na verdade, muito mais para as festas e para essas coisas. E para a praia e para o deslumbramento que eu tive com Floripa, né? Floripa é um lugar maravilhoso, praias e festas a todo momento. A universidade, né? Gigante e uma flexibilidade muito grande, né? Você também tomando conta do seu dia a dia. Isso foi um amadurecimento que veio com o tempo e que com o passar do tempo, eu acho que vocês vão aprender a sua própria necessidade, né? Eu aprendi a gerenciar isso. Assim, eu ainda sou e fui uma pessoa que adorava festas e que ia a muitas e ajudava a fazer festas e trabalhava em festas e fazia coisas assim. Então, sempre foi uma coisa muito presente na minha vida, mas eu aprendi a colocar o estudo primeiro, né? Então, se a gente tinha provas vindo, ou se eu estava tendo dificuldade numa matéria, se eu precisava me desenvolver em alguma coisa e garantir a minha nota e garantir o meu conhecimento, eu fazia isso antes de poder ir para as festas. E a outra coisa também que ajudou muito foi estabelecer um grupo de amigos, né? Que estavam interessados nas mesmas coisas e que juntos a gente meio que estudava e se ajudava, né? Então a gente tinha 2 ou 3 grupos de amigos diferentes que, dependendo da situação, a gente se reunia e estudava junto. Então, se eu estava tendo dificuldade numa matéria e eu sabia que outros 2 ou 3 alunos não estavam, eu pedia ajuda. Eu pedia para eles me ajudarem e sentava com eles e entendia como resolver as coisas e aprendia como fazer. E eles faziam a mesma coisa. Para as matérias que eu tinha facilidade, que eles não estavam entendendo alguma coisa, eles sentavam junto comigo e a gente se ajudava. E eu acho que isso foi muito importante para mim, assim, porque criou uma atmosfera na qual era legal estudar, porque você estava sempre com um grupo de pessoas que você gosta de estar junto, em que você tinha pessoas que queriam te ajudar, então você não se sentia sozinho naquela quando as coisas ficam difíceis. E depois que tudo aquilo acabava, a gente junto ia para as festas, celebrar as notas, celebrar as provas, ou celebrar que acabou, fizemos as provas, fizemos as notas, e não deu o que deu, e agora vamos aproveitar também. Mas eu acho que isso é uma questão muito pessoal, né? Assim, cada um de vocês vai ter que achar o equilíbrio que funciona para vocês, entre o quanto vocês querem sair, ir para festas, e o quanto vocês querem estudar, se dedicar. O meu conselho coloca a faculdade, as matérias em primeiro plano, aprende com a minha experiência, que não é legal quando você está lá na 3ª fase, 4ª fase, 5ª fase, e os conhecimentos básicos da 1ª e da 2ª não estão tão bons assim na sua cabeça, e você agora tem que ficar resgatando aquele conhecimento e tentando se virar para conseguir, né? Mas aproveitem a turma de vocês, façam coisas juntos, conheçam-se melhor, conheçam-se bem, interajam bem,
E peçam ajuda uns para os outros, ajudem uns para os outros. Sempre vai ter um que se dá melhor com um tipo de matéria, outro que se dá melhor com outro tipo de matéria. Tem aquele que faltou uma aula, tem aquele que faz as anotações de tudo. Essa não é uma hora para competir uns com os outros, nem nada não. É uma hora para ficarem juntos e aprenderem uns com os outros mesmo. E, na verdade, essa é a melhor parte da faculdade. Porque quando vocês vão, não sei como é que vocês estão ainda, mas vocês vão perceber que aquilo que o professor senta, explica durante a aula, é só uma parcela do que vocês estão aprendendo. Vocês aprendem muito uns com os outros. A gente aprende muito uns com os outros. Com como cada um entendeu. Quando vocês vão para casa, fazem os exercícios, vocês vão ver que tem várias coisas que estão ali nos livros, nos exercícios que o professor passou, que não necessariamente ele explicou. E às vezes um descobriu, o outro não descobriu, e se vocês não descobriram, vai atrás do professor para entender por que aquela parte você não está conseguindo resolver. E tudo isso é essa experiência da faculdade, né? Um pouco a escola tradicional, tem um professor ali na frente ensinando um monte de coisa, e você está sentado absorvendo e copiando, e tentando resolver e aprender. Mas a grande sacada que eu queria ter aprendido antes é justamente essa história de que a gente aprende muito mais uns com os outros, com o grupo que a gente forma e com o pessoal que está ao redor da gente. Por isso que essa atmosfera ela é tão importante, esse ambiente que vocês estão é tão importante. Vocês estão entre os melhores alunos do país. Vocês estão entre as pessoas mais inteligentes do país. Não tem por que não pedir ajuda um para o outro ali. Ou oferecer a mão para quem está precisando. Cara, é isso mesmo. Estudar em grupo, acho que desde o ensino médio sempre foi uma coisa que me ajudou muito. E até porque, às vezes, quando você domina uma matéria, a melhor forma de você aprender mais é ensinando alguém. Você aprende muito mais ensinando. E você passa a conhecer as pessoas. Você passa a conhecer as pessoas que estão ao seu redor. Você passa a formar esses laços com as pessoas e vocês vão carregar esses laços pro resto da sua vida. Hoje, eu mantenho as minhas amizades com o pessoal da faculdade, uns um pouco mais distantes, uns um pouco mais próximos, mas vocês vão ver que no futuro, entre nós, né, os amigos da minha turma e de outras turmas, pessoas que eram mais próximas, a gente ajudou uns aos outros a arrumar emprego, a gente ajudou uns aos outros a conseguir um estágio, a gente ajudou uns aos outros a conseguir uma carta de recomendação para entrar numa faculdade, num mestrado, num doutorado em algum lugar. A gente, de vez em quando, conversa uns com os outros sobre como é que você está resolvendo esse problema que a gente acabou de enfrentar pela primeira vez aqui na minha empresa. Então, assim, é uma coisa que essa amizade que vocês fazem agora, vocês vão levar para o resto da vida. E é muito bacana. No seu último ano de faculdade, você chegou a se preparar para o mercado de trabalho? Como foi isso? Você já fazia estágio antes? Sim, então, eu comecei a fazer iniciação científica, né? Estágios, eu acho que foi lá pela quarta fase, alguma coisa assim. E isso é uma outra coisa que aquela história das notas que eu estava falando para vocês, né? De não ter dado muita atenção para os meus primeiros semestres, primeiro e segundo semestre, ter passado por aquilo, que me atrapalhou um pouco também, né? Porque eu ia me candidatar às bolsas de estudo e as minhas notas não eram tão boas quanto as dos meus colegas, né? Então, eu nunca era o primeiro selecionado de nada, né? Naquele primeiro momento, porque eu estava sempre tentando ainda recuperar a minha nota, né? Muitas das bolsas tinham limites de qual o seu índice tinha que ser, algumas não aceitavam menos que 8,5, outras não aceitavam menos que, eu não lembro, 7,5, 8,5. Então, assim, enquanto eu ainda estava ali com o meu índice 7,98, 8 ponto não sei o quê, e o pessoal que estudava comigo estava com 8,5, 8,75, se nós todos aplicássemos para a mesma bolsa, eu não levava, né? Mas eu tinha facilidade, assim, com essa questão, vamos dizer, mais interpessoal, de me apresentar e de fazer esse tipo de coisa. Então, quando eu tinha a chance de fazer uma entrevista, normalmente eu levava aquela, porque era mais do que só o papel, só a minha nota, né? Porque, basicamente, quando você é um estudante e você tem pouca experiência, quase nenhuma profissional, o pessoal está olhando para 10 currículos que são o mesmo currículo, né? E a diferença maior é quais foram as suas notas comparado com a próxima pessoa, né? Mas à medida que você começa a ter experiência profissionais, passa por dificuldades e também resolve problemas, e você vai crescendo, são essas coisas que vão fazer o diferencial na sua vida, né? Para os seus próximos estágios, para os seus próximos empregos, né? Então, finalmente eu consegui uma bolsa do CNPq, fiz mais ou menos, eu não lembro se foi uns 6 ou 8 meses num laboratório na engenharia mecânica, com o professor João Carlos. Depois daquele momento, daquela iniciação científica, eu consegui um estágio fora da UFSC, na Digitro. Eu acho que eu estava na 7ª fase nesse momento. Naquela época, a Digitro era um estágio excelente, né? Eu me candidatei e consegui entrar. Naquele momento, na 7ª fase, eu já tinha recuperado bem as minhas notas, né? Então eu não estava mais apresentando um diploma, um índice, um histórico escolar
que era 7 alguma coisa, eu estava num valor melhor, mais interessante para quem vê. Então, eu estava sendo chamado para as entrevistas de estágio, né? E aí, à medida que eu era chamado, aí, então, na entrevista, eu tinha essa habilidade, né? De me apresentar bem, de ter esse tipo de coisa. E, então, eu fiquei mais ou menos um ano na Dígito. A gente tinha um plano para que eu continuasse lá, fizesse o meu estágio da última fase, né? E depois me formasse. E que quando eu me formasse, eu fosse contratado lá. Então, a gente já tinha conversado tudo, aquele meu ano de estágio tinha sido muito bom. Eles me ofereceram esse plano. E como a gente estava chegando no fim do ano, eles me deram a opção de acabar o meu segundo semestre de estágio lá, tirar um mês, né, de férias, visitar a família, fazer tudo, e quando voltar, iniciar um estágio. Até então, meus estágios eram de 20 horas por semana, e aí iniciar um estágio de 30 a 40 horas por semana, fazer, né, a última fase do curso, e depois continuar como engenheiro júnior. Então, eu aceitei aquela uma semana de férias, fui para Goiânia passar férias, ver a minha família. Nesse meio tempo, estavam vários, como era exatamente o fim do semestre ali, várias empresas estavam abrindo vaga para estágio também. E eu resolvi me arriscar e me inscrever para estágios na Whirlpool, né? A gente chamava de Multibras na época, e na Embraco, que eram 2 empresas ali de Joinville grandes. Eu fui selecionado para o estágio na Whirlpool e eu decidi, então, sair da Dígito e começar esse estágio na Whirlpool. Então, a minha última fase do curso eu fiz em Joinville, enquanto eu estava fazendo o meu estágio de fim de curso na Whirlpool, no setor de elétrica e eletrônica, para a cocção, né, que era para fogões e fornos, esse tipo de coisa. Quando eu terminei o meu estágio de 6 meses, a faculdade tinha passado por uma greve naquele período, então a nossa apresentação do estágio de fim de curso, do TCC, e a formatura em si atrasou, apesar de que a gente já tinha terminado o estágio de fim de curso, já tinha mandado o projeto final, e já tinha sido aprovado como um projeto final, a gente só tinha que ir apresentar, defender, né, para ter a nota final, mas eu tinha um projeto final e eu tinha todas as minhas disciplinas encerradas, mas eu estava esperando a apresentação e a formatura para quando aquela greve acabasse e todos os impactos disso se resolvessem. A Whirlpool foi muito bacana e já me contratou como um engenheiro júnior. Então, entre, eu acho que agosto e novembro, que foi quando a nossa formatura realmente aconteceu, eu já estava trabalhando como engenheiro na Whirlpool e dali fiquei um pouco mais e então mudei para Kentucky depois e me mudei para o Rio de Janeiro. Mas, então, nesse aspecto durante a faculdade, me preparar para a vida profissional, realmente essa preparação veio com os estágios que eu fiz. Foram extremamente importantes na minha carreira. Cada um desses estágios me deu ferramentas, tanto que eu aprendi ferramentas profissionais, ou uma linguagem de programação, ou como funcionavam os servidores e não sei o que lá, ou como é que eu desenhava em 3D, ou como é que você apresenta uma mudança de uma peça, de um projeto que já está em fabricação. Todas essas coisas, situações que você vai aprendendo no mundo profissional, eu aprendi durante os meus estágios. E para cada novo estágio, um novo emprego, ou nova função que eu tive a partir daquele momento, eu já trazia toda aquela bagagem, inclusive comportamental, né? Entender como é que você se comporta no meio empresarial, como é que você se comporta numa reunião, como é que você se comporta com seus superiores, com seus pares, à medida que você cresce, passa a ter estagiários, engenheiros júniores, esse tipo de coisa trabalhando com você, como é que você gerencia esse pessoal. Então, essa para mim é a melhor sugestão. Se vocês tiverem a oportunidade de fazerem estágios, iniciação científica dentro da faculdade, é muito interessante, é muito bom, te dá um aspecto mais acadêmico, uma visão de pesquisa que é muito interessante, e também você contribui de volta para a faculdade, para os projetos que a faculdade tem, que eu acho que é uma coisa muito importante, né? Contribuir para o desenvolvimento do conhecimento da própria universidade, mas também se vocês tiverem a oportunidade de fazer estágios fora da empresa, fora da universidade, isso também é muito importante, porque vocês vão ter diversas oportunidades ao longo da sua carreira e todas elas vão acrescentar para o seu crescimento como profissional. E vão só realmente acrescentar para o que você traz quando você vai para o seu próximo trabalho, sua próxima empresa, sua próxima função. Uma pergunta meio que fora desses contextos empresarial, coisa. Qual foi, digamos assim, o dia mais caótico? Por causa que o curso Controle de Automação nos últimos tempos tem tido essa fama de um curso caótico. Qual foi o seu dia assim? Caótico? Bom, vamos lá. Bom, eu acho assim, tiveram várias coisas caóticas, algumas eu acho que não são muito legal ficar gravado para a posteridade, não, mas a gente passou por coisas tipo
a gente tinha um projeto de inteligência artificial. É uma das matérias da 9ª fase, eu acho. E você tem que programar diversos tipos de algoritmos, né? E a gente programou esse algoritmo em PHP. PHP, se vocês não conhecem, é uma linguagem de programação para a internet. Ela funciona dentro de um servidor, né? Então, a gente era capaz de instalar um servidor Apache, na época, free, no nosso computador, e aí você cria aquele programa em PHP, coloca ele dentro do servidor, e aí por uma HTML ali, né, pelo seu navegador da internet, você roda aquele programa. A gente estava, então, desenvolvendo esse aplicativo era um sistema era uma parte de sistema especialista, era um sistema especialista para inteligência artificial. Ele deveria, né, basicamente você tinha uma pista de corrida dentro de um tabuleiro todo quadriculado, e o seu carro começava cada hora numa posição diferente. E baseado na posição que você começou, durante diversas iterações, você tinha que descobrir qual era o caminho ótimo para chegar no final da corrida. Ou seja, quanto menos quadrados você passasse no seu tabuleiro, melhor. Mas você só tem essa informação quando você começa. São essas 5 posições que você pode começar, e agora você começou na posição 1, na próxima rodada na 3. Então você tem que fazer várias iterações, arriscando um para cima, um para baixo, tudo isso aqui. E você ia computando tudo aquilo até que você tinha soluções suficientes que você falava assim, eu aprendi que toda vez que eu começo na casinha 3, a minha solução é a minha solução 375. Ela é a que me dá o melhor caminho. E aí, então, para cada solução, a resposta, para cada posição que você iniciasse, a resposta que esse programa tinha que te dar era a solução ótima para casa 1, são 23 quadrados, e essa é a trajetória. Para 2, são 43 quadrados, e essa é a trajetória. Bom, a gente botou esse servidor para rodar no servidor do DAS. E é claro que a gente não programou esse negócio direito. E a gente entrou numa thread que não acabava. A gente entrou num loop infinito e a gente derrubou o servidor do DAS. E que todos os professores usam, guardam as notas, botam as matérias, fazem tudo. Todo aquele negócio de automação, a gente conseguiu travar e derrubar o servidor do DAS naquele dia, fazendo isso. Então, assim, em matéria de caótico, para mim foi muito caótico, porque eram 3 ou 4 estudantes numa sala de aula que derrubaram o servidor do DAS e que agora estavam contatando o pessoal do DAS e tentando tirar isso, apagar, fazer parar de rodar e não sei o quê, porque senão toda vez que você colocasse o servidor de pé e aquela página entrasse, ia derrubar o servidor de novo. Então a gente teve que entrar e conseguir remover esse arquivo de lá, parar o servidor em que a gente botou isso, para tirar o arquivo, para poder voltar. Foi meio perrengue, foi complicado naquele momento, mas eu acho que foi uma experiência muito interessante também, que fez o nosso coração disparar e a gente pensar que a gente ia ser expulso ou qualquer coisa assim, né? Pelo problema que a gente causou. Mas no fim, não causou dano a ninguém, assim, foi uma coisa que a gente se recuperou e foi tudo certo. Teve outros momentos caóticos na universidade também, associados, por exemplo, a greves, né? Teve momentos na faculdade, e isso não era uma coisa da automação, era uma coisa da faculdade em si, pelo fato de ser pública, de que, assim, eventualmente a gente passava por greves. E teve um momento em que a gente teve uma divergência muito grande entre grupos de alunos. Então você tinha grupos de alunos com bandeiras de partido, querendo fazer greve de alunos, e trancar a reitoria, e fazer coisas assim, invadir a reitoria, e fazer movimentos desse tipo, e outros grupos de alunos que eram completamente contra isso, né? E então, assim, a gente passou algumas vezes por momentos caóticos por causa de estar inserido naquele ambiente, a favor ou contra, greve, não greve e tudo mais, nos quais a gente se preocupou se isso ia acabar de alguma forma em violência, esse tipo de coisa. Graças a Deus, nunca aconteceu de nada do que eu estava envolvido, meus amigos estavam envolvidos, em relação a nada disso, ter resultado em violência, né? Ter resultado em qualquer problema maior. E a gente buscou sempre estar ao lado dos professores, né? Nas reivindicações de direitos deles, e reconhecendo o valor que eles têm, né? Nenhum de nós estaria aqui, né? Nenhuma carreira de nenhum dos alunos que foram entrevistados até hoje teria existido se não fossem o tempo, o afeto, a dedicação dos nossos professores aí da UFSC. Mas agora eu tô curioso. Por que as pessoas estão falando que a universidade é tão caótica assim, que a automação é tão caótica? Basicamente algo que não sei se já era algo de antigamente ou que surgiu com o passar do tempo para agora, por causa que ataca, digamos assim, ela tem a conhecida como a ataca do caos, assim, o pessoal chama bastante, o pessoal da automação mesmo, de um curso de doido. Eu não sei, assim, eu acho que, assim, na minha época, o pessoal da automação era conhecido como um pessoal que realmente, assim, a gente é ali meio nerd, meio
você tem que estudar muito, não tem o que dizer, né? É uma matéria difícil, é um curso difícil, a gente estuda muito. A gente tem que, normalmente, aprender e entender coisas que as pessoas, em geral, não entendem, não se interessam, ou simplesmente acreditam que já está ali e funciona. A gente passa a entender, e isso é uma das coisas mágicas, para mim, do curso de automação, do curso de engenharia, em geral. Você passa a entender como o mundo funciona, em cada coisa, o seu carro, a sua casa, o seu telefone, a sua televisão, o seu fogão, tudo, os processos envolvidos, como é que aquilo é construído, como é que aquilo é montado, como é que você liga na tomada e o negócio tem energia, de onde aquela energia vem. Tudo isso são coisas que muitas pessoas nem param para pensar. O negócio está aqui, eu ligo na tomada, eu aperto o botão do meu celular, funciona. A gente estava ali tentando entender como é que o diagrama lógico de um não sei o que binário funciona para que aquele pixel acenda, né? Para que aquilo aconteça. Então, vocês vão sair daí com uma ferramenta muito interessante, assim, um conhecimento, uma ideia muito interessante de como o mundo em geral funciona, como as coisas funcionam, como os processos funcionam, como se constrói coisas. Isso, para mim, é mágico. Tecnologia, desenvolvimento. Para quem não conhece, é mágica, né? Era assim que se chamava antigamente, né? Então, essa parte, para mim, é sensacional. Ter esse conhecimento, abrir essa cabeça, resolver problemas complexos. Cara, você vai viver a sua vida resolvendo problemas complexos. Não necessariamente de cálculo, não necessariamente de física, mas todos são problemas complexos. E o que você está aprendendo na faculdade é maneiras diferentes de resolver esses problemas. Então, isso é muito especial. Agora, o pessoal da automação também sempre foi muito conhecido por festas, né? Linguição da automação, por participar da chopada da ESAG, por participar disso, daquilo, por sempre ter grupos de alunos que fazem coisas juntos e que saem juntos e que iam, na nossa época, nossa, incontáveis, X-Picanha, Cantuária, Café Cancún, qualquer lugar que a gente imaginar, a X, que depois mudou de nome, vários boates, e vários bares, e vários restaurantes, o pessoal da automação era conhecido em todos, né? Uma onda amarela. Basicamente. Mas eu acho que isso é uma coisa muito legal, né? Porque você logo vê que essa ideia de que o pessoal pode ter, engenharia de automação é um bando de nerd, um bando de louco, um bando de gênio mal compreendido, não sei o quê. É um bando de gente muito legal, muito inteligente, mas que também gosta muito de fazer farra e fazer festa e se diverte junto. A gente gostava muito. E até hoje, para mim, play hard, work hard, né, cara? Você tem que ter os dois, né? Como é trabalhar em uma multinacional e como é trabalhar fora do Brasil? Né? Como é ter essa experiência de trabalho fora do Brasil? Bom, trabalhar numa multinacional como eu posso dizer? É basicamente a mesma coisa que trabalhar em qualquer outro tipo de empresa, porém, normalmente uma empresa multinacional, uma empresa maior, ela vai ter mais recursos, né? Então, por um lado, significa que você vai ter acesso a mais recursos, que a empresa em si tem acesso a mais recursos para resolver os problemas dela, e provavelmente elas vão trabalhar com projetos mais desafiadores, ou vão criar produtos mais desafiadores, mas ao mesmo tempo, você é uma engrenagem no todo, né? Provavelmente você vai estar ali desenvolvendo uma função um pouco mais compartimentada. Talvez com uma exposição um pouco menor a outros aspectos daquele negócio, daquele projeto, daquele business. Quando você trabalha numa empresa menor, normalmente, pelo fato de que uma empresa menor tem menos recursos, menos pessoas, talvez tem menos processos para fazer as coisas, você acaba se metendo em mais coisas. Vamos dizer, você é um engenheiro de automação que é responsável por programar esse CLP. Talvez numa empresa grande, num projeto grande, é aquilo que você faz. Numa empresa pequena, você faz isso, mas você também ajuda o cara do lado a resolver um outro problema. E você também fala com o cara da recepção, como é que conserta a porta, entendeu? Você pode acabar sendo puxado em outras direções e ter que fazer um pouco além do que o seu cargo, por assim ser, deveria exigir de você. Porque, na verdade, tanto a empresa grande quanto pequena, mas a grande verdade é que você vai fazer o que você tem que fazer com os recursos que você tem. Se vocês são uma equipe de 4 pessoas, vocês vão ter que fazer tudo funcionar em 4 pessoas. Se vocês são uma equipe de 20 pessoas, vocês vão fazer tudo funcionar com 20 pessoas. Então, talvez isso signifique que o escopo do trabalho vai crescer, as coisas que vocês vão fazer vão ser maiores ou mais difíceis, mas, ao mesmo tempo, talvez cada um de vocês faça menos coisas diferentes e mais de uma mesma coisa. Se é que isso faz sentido. Então, para mim, a grande diferença de estar numa multinacional ou não
são os recursos que ela tem. E dentro desses recursos, tá inclusive pessoas, e software, e máquinas, e rede de distribuição, e possibilidades de outras empresas com as quais essa empresa tem contato ou contratos, que tudo isso agora está acessível a você para resolver o seu problema. E também, normalmente, tem outro aspecto disso, são as oportunidades, né? As empresas multinacionais podem te oferecer oportunidades fora do país, né? Se você tem uma empresa que tem escritórios nos Estados Unidos, na Arábia Saudita, no Iraque, na Europa, no Brasil, as oportunidades de que você possa acabar tendo uma oportunidade de ir fazer um trabalho fora do país, caso isso seja interessante para você, são bem maiores, né? E, na verdade, foi nessa que eu entrei, né? Porque eu trabalhava para Dígito, como eu falei, né? Que era uma empresa que era local aí de Florianópolis. Eu fui para a Whirlpool, e a Whirlpool já era uma empresa internacional. Então, pessoas ao meu redor, elas já estavam tendo oportunidades de ir para os Estados Unidos, começavam com viagens a trabalho, passavam uma semana ou duas, aprendiam alguma coisa diferente com alguém lá, iam para treinamento, ou como a gente trabalhava, quando você trabalha numa empresa global, você pode também estar trabalhando em projetos que não são locais. Você pode estar aí no Brasil, como eu estava na Whirlpool, mas trabalhando para um projeto, para um produto que vai ser desenvolvido para o mercado americano. Então, eventualmente, você vem fazer uma viagem para poder ver um teste de laboratório do produto que você está desenvolvendo. Você vai para lá para conversar com os especialistas de uma certa coisa para te guiar em como continuar o projeto. E por assim vai. Então, essas oportunidades aparecem, inclusive depois de uma oportunidade de pegar um trabalho fora. Enquanto eu estava lá, eu não fiquei tanto tempo assim, né? Eu acho que eu fiquei 1 ano e 1 mês, 1 ano e 3 meses, alguma coisa assim só, na Whirlpool. E aí eu fui para Kentucky, na época, né? Que era parte da Siemens. E quando eu cheguei na Kentucky, a Kentucky era uma empresa ali do Rio de Janeiro, ela estava em plena expansão. Eu acho que eu fui o funcionário 300 e pouco, alguma coisa assim. E quando eu saí de lá, já eram mais de 1.100. E na época tinha escritórios em Belo Horizonte, Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre também. Então, assim, os projetos que eu trabalhei no começo, eles não me deram muitas oportunidades de fazer nada internacional, mas eu trabalhei bastante com o pessoal do escritório de Salvador, pessoal do escritório de Belo Horizonte, pessoal do escritório de Porto Alegre. E eu tive essa oportunidade de fazer viagens para esses escritórios, deles fazerem viagens, virem encontrar com a gente. E esse intercâmbio é muito bacana, muito positivo. Eventualmente, quando eu saí da Kentucky e fui para a Shell, nos primeiros 2 ou 3 anos eu também trabalhei para projetos do Brasil. Mas aí eu já tinha um relacionamento muito maior com pessoas e com partes da Shell daqui dos Estados Unidos ou da Europa, dependendo da fase do projeto que a gente estava e o que a gente estava fazendo. Porque os grandes hubs, né, da Shell, eles são na Europa e aqui em Houston, nos Estados Unidos. Então a gente estava trabalhando num projeto de perfuração de poços e desenvolvimento de um sistema de automação novo para uma plataforma. Todas as pessoas que fazem aprovação técnica, esse tipo de coisa, estavam aqui nos Estados Unidos. Então eu tive que fazer várias viagens a trabalho para vir conversar com essas pessoas, apresentar o que a gente estava fazendo, aprender com eles onde é que a gente estava errando ou o que a gente tinha que fazer a mais para poder receber a aprovação deles. E voltava para o Brasil. Eles iam muito para lá também, né, para nos ajudar. E em alguns momentos eu também fazia viagens para treinamento. E a Shell, ela tem um sistema de oportunidades totalmente aberto, né? Na verdade, quando você começa a trabalhar na Shell, a gente tem o que a gente chama de uma janela de assignment definida, né? Eu entrei nesse assignment, são 3 anos ou são 4 anos, eu vou fazer aquele trabalho. Quando eu começo a chegar perto do final desse assignment, eu começo a ter que procurar o meu próximo assignment. Então é como se eu estivesse no mercado procurando um emprego mesmo. Eu começo a procurar quais são os projetos, quais são as pessoas que eu conheço, quem sabe quais são os projetos que estão vindo, onde eles acham que eu poderia me encaixar, quando é que o que vai vir na próxima rodada de empregos e de assignments no sistema. E aí a gente tem acesso a esse sistema, e aí você se aplica, você tem que botar o seu currículo, você tem que botar uma carta de recomendação, você tem que fazer tudo isso. Você passa por entrevistas e tudo mais, e aí você é selecionado para o seu próximo trabalho. Então, numa dessas, quando eu trabalhei nesse primeiro projeto na Shell do Brasil, por mais ou menos 2 anos, estava trabalhando num outro projeto e de olho nas próximas oportunidades, vendo que, bom, a minha janela ela vai abrir, eu preciso começar a ver para onde é que eu tenho que aplicar, me postar para conseguir meu próximo trabalho. E na época eu tinha
2 filhos pequenos, né? Um com 2 anos e um recém-nascido. E eu vi uma oportunidade de um projeto na França que precisava de uma pessoa com os meus skills. Então eu me apliquei para esse projeto, liguei para as pessoas, conversei. Antes mesmo de ser selecionado, eu basicamente forcei uma entrevista com essas pessoas, né? Me apresentei, falei sobre o meu currículo, sobre a minha experiência, falei do meu interesse de conseguir esse projeto, falei que eu tinha o interesse de trabalhar fora do país e tudo mais. Assim que quando eu fiz a minha aplicação para esse trabalho, eu fui selecionado. E então foi a minha primeira mudança, né? Internacional, foi quando eu fui para a França, e fiquei lá mais ou menos 3 anos. E aí, assim que esse projeto estava chegando ao fim, eu estava nessa de começar a sondar qual seria o meu próximo passo, né? Eu acho que, no meu caso, a minha sorte naquele momento foi que o projeto que eu trabalhei na França, ele era basicamente um projeto ainda da fase de engenharia e compra de equipamentos para a construção do projeto nos Estados Unidos. Então, quando eu me apliquei para essa vaga nos Estados Unidos, para vir acompanhar a construção, tinha, além do conhecimento que eu tinha da tecnologia, do projeto em si, das pessoas que estavam aqui executando o projeto, e também a gente chama o track record, né? Essas pessoas sabiam o que eu podia fazer e o que eu podia entregar e o meu valor. Então, até também por uma questão de continuidade, não foi difícil conseguir essa vaga. Então, a gente fez essa transição da França para os Estados Unidos e eu estou aqui há 5 anos, né? Em teoria, deveria ter sido mais ou menos 3 anos e meio. Mas como a gente teve o Covid, que apareceu aí no meio do caminho, né? Projetos atrasaram, várias coisas aconteceram, fronteiras fecharam e tal. E o nosso projeto ele atrasou, né? Como consequência disso. E agora a gente está chegando no final. E eu recentemente estava nessa fase, igual eu estou te explicando agora, conversando com pessoas, descobrindo quais projetos estão disponíveis, onde eles estão precisando de gente, onde é que eu poderia me encaixar para o meu próximo trabalho, né? E que vai ser aqui também nos Estados Unidos. Então eu já recentemente consegui acertar todas essas coisas, mas basicamente passei novamente por estar no mercado, com o meu currículo, batendo na porta das pessoas, procurando qual seria o meu próximo emprego, meu próximo projeto, né? Eu adoro essa área de projetos, né? Eu adoro essa história de que tem um começo, meio, fim, você passa por diversas fases, você vê coisas diferentes, e você chega no final e olha para trás e você vê o resultado daquilo que você fez, né? Eu comecei nesse projeto na época que a gente estava gerando papel, né? Fazendo desenhos, fazendo sketches, calculando processos, tentando descobrir quanto ia custar, tentando entender quais as soluções, onde vai passar a pipeline, onde vai instalar esse equipamento, como é que vai ser a fundação, o prédio tem que ser muito alto, vai custar caro, vai ser de concreto ou vai ser de aço. Passei por todas essas fases. O sistema de automação, como é que a gente vai fazer a arquitetura, a gente vai fazer tudo centralizado no SDCD ou no DCS, ou a gente vai fazer cada equipamento com seu sistema de controle, a gente vai botar todos os instrumentos inteligentes no campo, ou a gente vai fazer toda a inteligência na sala de controle, nos PLCs e no SDCD. Então eu passei por tudo aquilo em que ainda era teórico, calculando, tentando achar soluções, gerar calhamaços de papel, precificar tudo aquilo, fechar contratos com todos os fabricantes, passar pela avaliação técnica, entrar em fabricação, acompanhar a fabricação, acompanhar todos os problemas que acontecem durante a fabricação, ver tudo sendo testado e depois colocado numa caixa, enfiado num navio ou num avião para chegar 3 meses depois no nosso yard, e estando lá, receber isso, ver o guindaste chegar para tirar ele da caixa, para encaixar ele no lugar, ver a construção em volta, ver 8 mil pessoas trabalhando todos os dias para construir aquele site. Então, assim, quando eu olho para trás, tem uma planta lá. Tem uma planta com 3 unidades de polietileno, com uma unidade de craqueamento, vários prédios, um laboratório, tá tudo lá. Estradas, meu Deus, o que tá acontecendo? Estradas pavimentadas, tá tudo lá. Então, para mim, isso é muito legal. Isso é gratificante, saber que eu tive o meu dedo ali e que eu ajudei que aquilo fosse importante, né? Que fosse construído e que hoje está lá produzindo para poder ajudar a Shell, né? A ganhar mais espaço no mercado. Mas, ao mesmo tempo, uma coisa que me deixa orgulhoso, porque eu sei que as pessoas com quem eu trabalhei, e o design que a gente usou, e a tecnologia que a gente usou, todas foram focadas em fazer o melhor para o meio ambiente, em causar um mínimo de poluição, em reaproveitar, reciclar e tudo mais. Então, assim, tudo isso é muito gratificante. Saber que você colocou uma planta lá, mas você está, ao mesmo tempo que você colocou e vai desenvolver a região, e vai gerar empregos, e vai gerar matéria-prima, e vai gerar valor para outros processos, você fez isso de uma maneira segura, de uma maneira que não polui, de uma maneira que utilizou conhecimentos e tecnologias avançadas. Isso é muito bacana.
Mas eu não sei se eu respondi a pergunta, porque sai da tangente. Não, respondeu sim. Então, eu tenho uma pergunta. Você acha que você alcançou tudo que você almejava? Você chegou no patamar mais elevado da sua carreira ou você ainda busca mais? Você tem mais, como pode dizer, tem mais objetivos a cumprir? Com certeza eu busco mais. Com certeza, mais e mais, né? Dentro das diferentes esferas, assim, né? Eu acho que eu fui uma pessoa muito sortuda. Eu tive condições de trabalhar em projetos muito legais, né? Assim, eu trabalhei, quando eu trabalhei na Kentec, eu trabalhei no projeto da Refinaria do Nordeste. Então, foi o maior projeto feito no Brasil nos últimos 30 anos, agora 40, né? Porque já faz 10 anos isso. Então, assim, eu tive essa oportunidade de trabalhar num projeto enorme, com pessoas muito inteligentes. Eu tive a oportunidade de ter várias pessoas da UFSC, que foram meus estagiários, depois foram engenheiro júnior para mim, e que depois eu tive condições de acompanhar eles a crescer também, ter as promoções e assumir mais responsabilidades. À medida que tudo isso foi acontecendo, eu fui assumindo mais responsabilidades. Quando eu saí da Kentec para ir para a Shell, o tamanho dos projetos que eu trabalhava era muito menor do que os projetos que eu trabalho na Shell, em matéria da exposição da própria empresa, né, da Siemens ou da Kentec em si. Porém, eu tinha uma esfera de gerenciamento de pessoas e de liderança, esse tipo de coisa que era muito grande. Quando eu saí de lá, eu acho que teve uma época que eu tinha 30 pessoas trabalhando para mim, desenvolvendo uma parte do projeto da Refinaria do Nordeste. Então, era um desafio tremendo em termos de gerenciamento de pessoas e gerenciamento da equipe, né, para de se transformar em um time que entrega em alto nível, né, com uma performance boa, com uma produtividade boa, sem falhas técnicas, né? Isso foi um desafio muito grande que eu tive que passar naquele momento. E sempre busquei a ajuda de pessoas que eram mais seniors do que eu, e tive essa oportunidade de ter essas pessoas lá. Eu tinha as pessoas que eram mais senior na parte de automação e instrumentação, então tecnicamente sabiam muito mais do que eu, e eu também tinha pessoas que sabiam muito mais do que eu na parte de gerenciamento. Mas ao mesmo tempo eram pessoas que confiavam na habilidade de pessoas jovens, como eu na época, para irem assumindo mais e mais responsabilidades. À medida de que você podia assumir um pouco mais, eles te davam um pouco mais. Então isso foi muito bom para um crescimento num relativo curto prazo, em matéria de o que eu fazia naquela época. Quando eu mudei para a Shell, as coisas mudaram um pouco. Eu passei a ter menos pessoas trabalhando para mim diretamente. Vamos ver, inicialmente eu não tinha ninguém, e depois passei a ter, sei lá, 1, 2 pessoas, 3. Eu nunca mais liderei um time tão grande quanto eu tive quando eu trabalhava na Siemens, num projeto que para aquela empresa, naquele momento, valia, sei lá, 150 milhões de reais. Mas o projeto que eu trabalhava para a Shell, com uma equipe muito menor, era um projeto de 500 milhões de dólares. Então, assim, era um patamar completamente diferente, trazendo desafios completamente diferentes e maneiras de resolver esse problema completamente diferentes. E também, justamente pelo fato de que eu não tinha muitas pessoas trabalhando para mim, você começa a ter que desenvolver uma coisa que na Shell a gente chama de develop through others, né? Que é quando você develop e deliver through others. Você entrega por outros. Você tem que aprender a influenciar e a trabalhar com pessoas que não necessariamente respondem para você. Que você não é chefe delas, você não vai fazer avaliação de desempenho delas, você não vai ser responsável por elas. Então você começa a trabalhar um lado de que antes todo mundo fazia o que eu pedia para eles fazerem, porque no fim do ano eu sou o cara que dá a avaliação de desempenho de cada um e tal. Agora eu não faço avaliação de desempenho de nenhuma das pessoas. Eu estou pedindo para eles estão fazendo e a gente junto vai fazendo, da mesma forma que várias coisas que eles precisam de mim eu estou ajudando. Então muda a esfera de responsabilidade. E também mudou, assim, por exemplo, hoje em dia a parte que eu tomo conta no projeto, ao lado do meu, no começo a gente tinha um Automation Manager e um Commissioning Manager, e eu sou o braço direito desses caras, a parte que eu tomo conta, ela vale, sei lá, $1 bilhão. Então, assim, é uma escala que eu nunca tinha tocado antes. Então, a responsabilidade que a empresa vê, do que a gente está podendo assumir, que você vai vendo os passos que você dá, muitas vezes podem ser quantificadas assim também, né? Qual é o tamanho do escopo, qual é a responsabilidade que você tem. Não necessariamente quantas pessoas trabalham para você ou com você. É claro que esse é um projeto de EPC, né? Então a gente tinha um contractor trabalhando com a gente, enorme, eles tinham um time enorme, então a minha responsabilidade ela ia além do meu time direto, ela ia também para gerenciar e ter certeza de que o time do contractor estava entregando do jeito que precisava entregar, trabalhando o que tinha que fazer. Então você passa a ter esse aspecto de gerenciar um contrato, gerenciar contratos, gerenciar um vendor, né, um fabricante de equipamento, gerenciar uma empresa de serviços que trabalha para você, e você começa também a ser exposto aos riscos de tudo isso, né, os riscos contratuais, os riscos técnicos, os riscos até mesmo, a gente chama de não técnicos, né, riscos políticos, riscos
econômicos e tudo mais, né? Você está comprando equipamento em libra esterlina, de repente o preço da libra vai lá para cima, putz, o preço do seu equipamento acabou de dobrar, o que você faz? Como é que você se protege disso? São desafios que eu tive que lidar ao longo do projeto, né? Ou, a gente contratou esse cara e agora a libra esterlina desabou. A gente vai se dar bem em dólar agora, o que a gente faz com esses dólares? Mas ao mesmo tempo eu contratei um escritório da Índia para fazer uma parte para mim, eles estão cobrando via outro contrato em euro. A gente está pagando um preço fixo em euro, mas o valor da moeda do rupees diminuiu. Peraí, a gente está perdendo dinheiro aqui, vamos lá renegociar esse contrato. Então, assim, são vários outros desafios que a gente acaba sendo exposto. E tem muitos mais ainda, né? Assim, o nível que eu trabalho hoje em dia, existem muitos outros níveis acima de mim, que eu espero estar me desenvolvendo e poder chegar lá, né? Ao ponto de, hoje eu sou o braço direito de uma parte do projeto, eu quero ser o cara que é o braço direito do projeto como um todo, não de 1 bilhão, mas de 10 bilhões. Depois eu quero ser o cara que é responsável diretamente pelos 10 bilhões. E por assim vai, né? Até onde eu consegui chegar. Assim, se você me perguntar, você quer ser um CEO e você se enxerga assim, eu acho que eu já estou um pouquinho velho para, dentro de uma empresa multinacional, alguma coisa, ainda trilhar esse tipo de carreira, né? Então, eu enxergo meus limites e minhas limitações, mas eu ainda tenho muito caminho pela frente, ainda tem muitas posições e muitas oportunidades para eu crescer e me desenvolver. E enquanto for um desafio para mim, que eu estiver aprendendo e que eu estiver entregando coisas cada vez mais complexas, mais difíceis, e eu estiver olhando para trás e vendo que isso está trazendo benefício para as empresas com que eu estou trabalhando, para as pessoas que trabalham comigo, para a comunidade em geral, onde a gente está fazendo essas intervenções, onde a gente está fazendo essas obras, essas coisas, eu vou estar sempre disposto a continuar. Cara, muito legal. Só uma curiosidade também, na verdade. Você falou que você trabalhou no setor da Siemens, não lembro o nome que você falou exatamente, mas é porque, qual era exatamente que era? Meu pai também trabalha até hoje na Siemens, trabalhou na Alstom, e aí depois ele foi para a Siemens. Legal. Então, eu trabalhei numa empresa que chamava Kentech. A Kentech foi uma empresa que foi comprada pela Siemens, isso eu acho que uns 20 anos atrás, e era uma empresa de engenharia, né? Engenharia e software. E essa empresa, na verdade, ela recrutou muito aí do pessoal da automação de Floripa. Ela recrutou os primeiros 2 ou 3, se eu não me engano, foi o Gustavo Concer, o Adriano, o Eduardo Valim. Recrutou esses caras e gostou muito deles. E eram pessoais que eram... Um deles era nosso veterano e outros 2 eram da minha turma, na verdade. E gostou muito daquilo ali, e aí começou a recrutar demais o pessoal da automação. Então a gente teve muitos mesmo pessoais da engenharia de automação que trabalham ou trabalharam na Kentech. Alguns continuaram quando a Kentech acabou virando Siemens 100%, ou se transferiram para Siemens mesmo, e outros não. Eu nunca cheguei a me transferir para Siemens, eu sempre fiquei nessa parte que era a Kentech, e fazendo essas partes de projeto. Então eu trabalhei em projeto da Refinaria do Nordeste, eu trabalhei em projeto de plataforma de petróleo. Meu primeiro trabalho lá foi o comissionamento, né, da parte de automação de uma plataforma de petróleo. Então, eram 14 dias embarcado numa plataforma, pegava o helicóptero para ir, pegava o helicóptero para voltar, ficava 14 dias de folga, voltava, 14 dias dentro, 14 dias fora. E assim foi pelo meu primeiro 1 ano e meio, por aí, quando eu comecei a trabalhar com isso. E foi muito interessante, eu costumava falar para todo mundo, eu pego o helicóptero para ir para o trabalho, né? Então, assim, foi bacana. Mas foi um aprendizado sensacional. Assim, foi um aprendizado sensacional. Tá lá no meio do nada, num lugar que você não tem muita opção sobre o que fazer. Você come, dorme, tem academia, tem televisão, cinema, mas a grande questão é trabalhar. E você tendo essa condição, eu sempre tentei aproveitar ao máximo quando eu tenho a oportunidade de aprender, e principalmente aprender fazendo alguma coisa. E se você tem a chance de errar com outras pessoas do seu lado para te corrigir, te ajudar, eu sempre tentei. Então, teve uma época que a gente estava lá, o turno era de 12 horas, né? Mas a gente trabalhava 14, 16. Era diversão, sabe assim? Porque enquanto a gente estava aprendendo e vendo e tentando ajudar os caras a dar partida numas bombas enormes, e aí conseguia fazer isso, tentando ajudar os caras a ligarem um gerador, e entendendo por que a automação não estava funcionando, e corrigindo o software, e vendo se o instrumento estava lendo direito ou não, e fazendo todas aquelas coisas, foi um aprendizado imenso. E voltando naquilo que eu falei desde o começo, para a faculdade e para a vida profissional, as coisas que a gente faz, elas vão montando em cima das coisas que a gente fez, né? Eu tive essa experiência com automação, com instrumentação e automação, comissionamento direto na plataforma. Depois eu migrei para um projeto de engenharia enorme da parte de instrumentação e automação. Então a gente fez todo o projeto, todo o papel, toda a parte de software, não sei o que, de instrumentação e automação lá para a Refinaria do Nordeste. E depois eu passei a ajudar a fazer propostas
comerciais e técnicas para que a Quentech pudesse ganhar projetos de automação. Então, com isso, eu acabei viajando para a França, para a Espanha, para a Alemanha, para o Peru, para poder juntar com times locais, para poder apresentar proposta. Então, eu fui e apresentei proposta para uma empresa, Técnicas Reunidas, de EPC, apresentei a proposta da Quentech lá, em inglês e tal, para esses caras. Então, foi assim, uma coisa vai juntando na outra. Então, hoje em dia, eu gerencio o contrato de automação da planta que a gente tem aqui, né? E eu não poderia fazer isso se eu não tivesse tido a experiência de ter feito a automação e entender o que é parte de um contrato de automação, como é que esses caras desenvolvem o trabalho deles, o que eles vão me entregar, o que é um preço justo, o que não é, quantas horas deve se gastar com cada coisa. E eu só sei disso porque eu fui esse cara, né? Eu fui o cara que estava lá na planta, ligando, desligando, reiniciando, fazendo upload de software, trocando coisas, junto com outros alunos da automação, Gustavo Conce, Eduardo Valim, o Adriano Ferreira. A gente estava lá, junto com o cliente, explicando para ele por que o negócio não estava funcionando, o que tinha que mudar, pedindo autorização, ganhando assinaturas, implementando, ligando, testando de novo, fazendo funcionar, sem querer dando trip na plataforma, desligando a luz de todo mundo, e por assim vai. Histórias enormes de coisas que a gente fez, erros que a gente cometeu, depois consertou e aprendeu. E eu uso essa experiência do passado para poder desenvolver bem o meu trabalho hoje e poder focar nesses outros aspectos que antes eu não estava nem aí para isso. Eu não estava nem aí para o contrato, não estava nem aí para contar que ele está faturando, qual é a margem, qual é o risco. Naquela época eu era o engenheiro que resolve o problema da bomba que não está funcionando. Hoje eu faço uma coisa totalmente diferente, mas ainda com foco em automação, em comissionamento e tudo mais, por causa dessa experiência. Então acaba sendo um caminho muito natural para um engenheiro que ele acabe gerenciando alguma coisa, um projeto, um desenvolvimento de produto, alguma coisa assim. E normalmente essa coisa é baseada na experiência técnica que ele teve e que foi crescendo ao longo dos anos. Né? Isso é uma coisa que eu recomendo para todo mundo. Assim, se você tem a oportunidade, quando vocês estiverem olhando seus estágios, quando vocês estiverem olhando seus primeiros empregos, de fazer um trabalho técnico, de ganhar legal os fundamentos de um trabalho técnico, e aí sim, se vocês têm interesse em se desenvolver na parte de gerenciamento de pessoas, ou gerenciamento de projetos, ou de desenvolvimento de produtos, ou que você começa a seguir essa trajetória, ter aquela base técnica ajuda muito, faz muita diferença. Faz muita, muita diferença. E isso a engenharia te dá pelos conhecimentos que vocês vão adquirir durante a faculdade, durante os estágios, mas também pelas oportunidades que a engenharia vai te dar. Pelo fato de você ser um engenheiro, você vai poder estar fazendo esses trabalhos, se aplicando para essas vagas e crescendo como um profissional. Você disse sobre ganhar experiência com estágios e essas coisas. O que você acha, não sei se na sua época de faculdade tinha, sobre as equipes de competições e essas coisas? Eu acho muito legal. Eu acho muito, muito legal. Quando você fala na nossa época, tinha pouco. Tinha o Mini Baja, tinha... Deixa eu pensar. Acho que tinha começado aquele negócio... Tava começando os Enecas, né? Então, a gente participou do primeiro Eneca. Então, assim, tava começando aquela história das lutas dos robôs, né? Tava começando aquele negócio de futebol de robôs. Então, assim... Eu acho isso muito interessante, muito legal. Eu acho que isso é basicamente aquela experiência de trabalhar numa pequena empresa. Você tem que fazer um pouco de tudo, você vai aprender um monte de coisa que provavelmente só na faculdade ou no estágio que você fosse fazer você não iria aprender. Isso é muito gratificante, né? Acrescenta muito para o seu conhecimento, para a sua experiência. Com certeza são experiências muito válidas, essas experiências de competição. Outras coisas que são muito válidas também são experiências tipo o PET, a IESEC, essas oportunidades que tem. Eu não aproveitei. Isso é um dos arrependimentos que eu tenho. Eu nunca fui atrás de participar do PET, eu nunca fui atrás de participar da IESEC, eu nunca fui muito atrás de participar de algumas dessas coisas que estavam disponíveis na faculdade e eu simplesmente não fui muito atrás. Eu demorei um pouco para ir procurar os meus estágios, para ir procurar as minhas oportunidades. E muitas pessoas que eu vi que participaram dessas iniciativas, elas se deram muito bem depois. Assim, elas aprenderam muitas coisas que acrescentam para a vida profissional e para o conhecimento técnico, e fizeram amizades, fizeram networking, fizeram coisas assim com muitas pessoas que ajudaram muito elas depois no futuro. E eu não fiz isso. Então, assim, é uma coisa que se eu pudesse voltar no tempo, além de talvez me dedicar um pouco mais na primeira fase, festar um pouquinho menos, eu talvez tivesse procurado o PET da elétrica, o PET da mecânica, da automação. Eu não sei, na época não tinha PET da automação, não sei se tem agora.
ou teria procurado a empresa júnior. Na época, as pessoas elas trabalhavam na empresa júnior, e eu confesso que eu era meio perdido em relação ao que essas pessoas fazem, o que é o conceito dessa empresa júnior, para que essa empresa júnior existe. Hoje eu olho para trás e eu falo assim, caraca, que legal, que oportunidade que eu joguei fora de nunca ter participado da empresa júnior. Porque na empresa júnior você realmente tá ali tentando vender projetos, fazer convênios, fazer coisas, e depois você tem que se virar para fazer tudo. Você tem que pagar as contas, você tem que comprar coisas, você tem que fazer o café, você tem que desenvolver um projeto, entregar uma coisa para o cliente. Você conversa com um cliente, mesmo que seja um laboratório, ou seja um convênio com uma das empresas, você conversa com esses caras, você tem que fazer um trabalho comercial, você tem que fazer um trabalho... Isso é sensacional, você ter exposição a isso quando você ainda está na faculdade, pode errar, e é uma exposição que eu não tive e também me arrependo, assim, né? Todo mundo fala, se você tem a oportunidade de você vender alguma coisa, ou seja, trabalhar nessa área comercial, quando você ainda é jovem, faça isso, porque o fato de você se apresentar, se arriscar, botar sua cara lá e tentar justificar e vender, negociar, é muito bom. E a questão de que você vai tomar 10 nãos para cada sim, se não 30 ou 100 para cada sim, também é uma experiência de que se você passa por isso, se você aprende com isso, te ajuda muito. Então, eu acho que os nãos que eu consegui em alguns momentos foram os nãos do meu estágio, né? Na época que eu estava tentando. E realmente eu não tinha uma nota boa o suficiente para competir com outros alunos. Mas é isso aí. Eu acho que todas essas oportunidades estão aí. E, cara, se vocês puderem, aproveitem. Aproveitem a empresa júnior, aproveita as equipes de competição, aproveite o PET, aproveite a IESEC. Aproveitem essas coisas, assim. No pior dos casos, elas vão te ajudar a descobrir uma coisa que você não gosta. No pior dos casos, você vai meter a sua cara ali e você vai falar assim, cara, isso não é pra mim de jeito nenhum. Eu não quero nada que ver com vender nada, eu não quero nada que ver com ficar desenhando esse negócio aqui, eu não quero nada que ver com lixar e construir, parafusar e furar e soldar, eu não gosto dessa porra. Entendeu? Pode ser que seja essa experiência que você tira disso, que é muito válida. É muito bom, assim, as pessoas saberem o que elas querem e irem atrás do que elas querem. Normalmente a gente só vê como é que a gente chegou onde a gente chegou olhando para trás. Se você perguntar para a maioria das pessoas, você já sabia, você já tinha essa intenção de chegar onde você está quando você começou? Cara, a maior parte das pessoas, a não ser que elas estejam mentindo, que talvez seja o Jeff Bezos ou alguém assim, não sabe. Mas o valor de você saber o que você não quer e o que você não gosta é muito grande. Porque, pelo menos, num leque grande de oportunidades, já faz ele ficar um pouco menor para você poder tentar escolher o caminho que você vai. Você acha que tem alguma coisa que você gostaria de dizer a mais, que a gente não perguntou? Deixa eu ver, a gente falou sobre muitas coisas aqui. Eu lembro que uma das perguntas que vocês fizeram sobre matérias da faculdade, eu acabei não respondendo. Vocês me perguntaram quais matérias foram mais úteis para mim, né, na minha jornada profissional. E eu só fui lembrar disso quando a gente já estava 2 perguntas depois. Eu falei, não respondi aquilo. Então, depende. Em cada fase da minha carreira profissional, eu usei matérias diferentes que a gente aprendeu na faculdade. Seja a matéria em si, do jeito que a gente aprendeu, ou seja os conceitos, ou aquela ideia que a matéria tentou transmitir. Então, por exemplo, quando eu trabalhava na Digitro, eu trabalhava muito com software, né? Então, todas as disciplinas nas quais a gente usou software foram muito importantes para mim, né? Toda essa parte de sistemas distribuídos, a gente trabalhava com servidores, com aplicativos remotos, que você inicia um na máquina da outra pessoa, comunicação, redes e tal. A gente tem matéria de redes, a gente tem matéria de banco de dados, a gente tem matéria de sistemas distribuídos. Tudo isso eram conceitos que eu entendia e que sabia na prática de alguma maneira, por causa da matéria da faculdade. Mas talvez eu não sabia implementar usando as ferramentas que existem no mercado, ou usando essas ferramentas precisei desenvolver alguma coisa a mais, sozinho ou em grupo, para que a ferramenta como um todo, ou aquela aplicação que a gente estava desenvolvendo funcionasse. Então, software me ajudou muito naquele começo. Quando eu fui para a Whirlpool, eu trabalhei muito com elétrica e eletrônica. Então, toda a parte que a gente aprendeu em circuitos, em redes industriais, eu acho que era esse o nome, para eletricidade industrial, e não sei o quê, tudo isso foi importante para mim. E também, matérias que a gente aprendeu, a gente tinha uma disciplina que era mais sobre otimização e esse tipo de coisa. Foi muito importante para mim naquela etapa. Porque, além de disciplinas de modelagem 3D, a gente aprende modelagem 3D lá pela 7ª, 8ª fase, disciplinas que tinham a ver com execução de projeto, né, como é que você gera um pacote de projeto que alguém pode pegar e construir alguma coisa com aquilo, ou montar alguma coisa com aquilo, né? Basicamente, um projeto é um manual de instruções, né? Então, como é que você desenvolve isso? Para que alguém possa construir, fabricar, montar, ligar e funcionar aquele treco. Então, a gente tem matérias mais para o fim do curso que elas são relacionadas a isso. Inclusive, uma na primeira fase, se eu não me engano, a primeira matéria era o Jean-Marie que dava essa aula, o Jean-Marie e o Cury,
que ensina essa parte de projeto, anteprojeto, não sei o quê. Na época, a gente não entendia nada e meio que passou batido por aquilo. Mas hoje, quando você olha para como você executa um projeto, quais são as coisas que você entrega no projeto, como é que a sua documentação de projeto putz, aquilo era valioso, cara. Entendeu? Ter pego bem aquilo ia ter me ajudado muito. Quando eu saí da Whirlpool e fui para Kentech, aí, cara, foi automação e instrumentação. Então a gente teve disciplina de CLP, a gente aprendeu a programar CLP, ladder, não sei o quê. Usei isso pra caramba. Instrumentação, a gente teve disciplina de instrumentação com Nestor. Cara, medidor de pressão, temperatura, o que você imaginar, analisadores, não sei o quê. Então você trabalha aquilo que você já conheceu e aumenta um pouco com o conhecimento que você está vendo agora do mercado, das soluções existentes e tal. Quando eu fui para a Shell, aí já foi uma questão muito mais da parte de gerenciamento, de produção de projetos, esse tipo de coisa que eu aprendi na UFSC. Então a gente teve matérias que eram da parte de engenharia de produção, administração industrial, esse tipo de coisa, na qual a gente aprendia como é que você planeja a produção, como é que você faz uma bill of materials, né, a lista de materiais que você tem que depois ir comprar para poder fabricar qualquer coisa, como é que você gera essas coisas. Então tudo isso eram conceitos que eu precisei na Shell, além de todo o resto que eu fui aprendendo ao longo da minha carreira nas outras empresas, nos outros trabalhos que eu tive. Então, assim, tem muitas disciplinas importantes e cada uma delas pode ser usada de acordo com o que você vai fazer, do que vai ser a sua carreira, né? Eu decidi que eu não queria uma carreira que tivesse muito a ver com software. Eu não queria programar muito, eu não queria fazer essas coisas. Eu gostava mais de coisas mais mecânicas, de automação. Eu gostava de ver as coisas funcionando, liga, desliga, o negócio mexe e tal. Então, assim, eu fui para esse lado inicial da automação, do CLP, dos instrumentos e tal. E gostei muito. E dali eu fui seguindo. Mas você pode gostar muito mais de software do que eu e de outro tipo de coisa. E o outro aspecto também é que, assim, a faculdade, ela, querendo ou não, ela ainda tem um aspecto muito acadêmico, né? A gente fica muito preparado para continuar para um mestrado, para um doutorado, continuar nessa vida acadêmica, baseado no que a gente aprende lá. Então, por isso que é muito importante você ter essa questão dos estágios fora da faculdade, ou dos estágios nos laboratórios da faculdade, que tem projetos com empresas do lado de fora, ou até mesmo trabalho com a empresa júnior e tal, porque você tem essa exposição. Peraí, mas como é que isso é utilizado na vida profissional? Uma coisa que eu senti muita falta, a gente teve disciplina processos de engenharia, instrumentação industrial e tudo mais, na qual a gente falou sobre os conceitos e as coisas dos instrumentos, e viu como é que é o símbolo daquele instrumento, de uma válvula, um diagrama. Mas eu achei que podia ter sido um pouco mais, sabe? Quando eu comecei a trabalhar em projetos de engenharia, aquilo ali é o nosso... Né, a gente falou bread and butter, né? É o pão com manteiga de cada dia. É você se debruçar em cima daqueles diagramas e entender como é que você vai botar uma lógica de controle ali, como é que aquilo funciona. Aquilo que alguém já fez o projeto básico, aquilo é uma válvula de controle, aquilo é uma válvula de shutdown, aquilo é uma válvula de blowdown, aquilo é isso aqui é um controle de temperatura, um controle de pressão. É assim que você representa. Isso aqui é uma coluna de destilação, isso aqui sabe, essas coisas? Eu acho que a gente aprendeu pouco na universidade, e são coisas que, se você segue uma carreira mais industrial, principalmente fazendo os projetos, esse tipo de coisa de automação, faz um pouquinho de falta. Você vai acabar aprendendo isso fora, e não necessariamente na faculdade. Mas eu acho que, em matéria da parte de software, de redes e dessa coisa, a automação estava, pelo menos, né, tá excelente, né? É um curso maravilhoso, na qual você toca muitas coisas diferentes, você aprende sobre elétrica, sobre computação, sobre software, sobre tudo. Isso te dá uma flexibilidade muito grande também, né, para onde você quer levar a sua carreira, baseado no que você vai gostar. A minha onda não era software, mas a sua pode ser. Ou a sua pode ser mais mecânica, ou pode ser mais hardware, ou pode ser mais eletrônica. Você vai ter a base para cada uma dessas coisas, e vai realmente depender de você, o que você quer fazer, e, é claro, das oportunidades que vão estar disponíveis no mercado para você, né? Quando você for procurar um emprego, fazer uma coisa assim, o que o mercado está procurando, quais são as vagas que estão lá. Ou, caso vocês acabem por desenvolver a sua própria empresa, sua própria ideia, seu próprio produto, todos esses conhecimentos com certeza vão ser muito úteis para vocês. Assim como a gente viu, tem várias empresas de pessoas que saíram da automação e montaram as empresas associadas com software, ou com hardware, ou com os dois, que tem a ver com automação industrial, ou que tem a ver com automação agrícola, ou que tem a ver com automação de processos comerciais para sites na internet e ferramentas de compra e tudo mais. Isso é o limite, cara. Vocês vão aprender as ferramentas que vocês precisam para se dar bem lá fora.
seja na sua própria empresa, seja trabalhando em outra empresa, seja uma empresa pequena, local, seja uma empresa multinacional. Eu passei por fases difíceis durante a automação, que eu não sabia muito bem se eu queria ter feito automação, será que era isso mesmo? Pensei em desistir e fazer outra coisa. Eu nunca consegui achar qual era essa outra coisa. Eu nunca consegui me imaginar, mas eu vou ser feliz então fazendo uma administração? Mas eu vou ser feliz então fazendo economia? Mas eu vou ser feliz... O que eu vou aprender lá mais que eu não posso terminar minha engenharia? Aprender tudo que um engenheiro aprende. E depois, se eu precisar, eu vou aprender um pouco mais. Né? Esse foi sempre o meu pensamento. E eu recomendaria automação num piscar de olhos, sem duvidar. Automação, para mim, uma das melhores faculdades que vocês podem fazer. Na UFSC, então, com o corpo de professores que a gente tem aí, com os laboratórios e tudo mais, sensacional. Parabéns por vocês por terem entrado. Na época que eu entrei era 33 por vaga, alguma coisa assim. Hoje em dia eu nem sei mais, porque agora tem Enem, tem várias outras coisas. É um curso difícil de entrar, é um curso difícil de sair. Exige um pouco de tempo, de estudo, mas eu tenho certeza que se vocês fizerem isso juntos, como eu falei, se unirem, se ajudarem, vocês vão tirar de letra.